Começa agora o programa do Fameco 45. Coligação Garça Livre. Começamos o programa de hoje com o manifesto do ex-prefeito José Panza Neto sobre o IAPEM. Servidores públicos municipais de Garça, ativos, aposentados e pensionistas. Peço a sua máxima atenção para o manifesto que vou ler e abaixo assino, dirigido a vocês, meus queridos amigos. Este é o meu manifesto do ex-prefeito José Panza Neto aos servidores públicos municipais de Garça, ativos, aposentados e pensionistas. Na qualidade de ex-prefeito e cidadão garcense, sempre preocupado e atento aos problemas que dizem respeito à Garça e de maneira especial à digna classe dos servidores públicos desse município, venho manifestar minha preocupação, desaprovação e repúdio ao quadro caótico que a administração do atual prefeito Cornélio César Kemper Marcondes permitiu que chegasse às contas públicas e que atingiu o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos do município de Garça, nosso querido IAPEM. Este quadro, que coloca em risco as garantias presentes e futuras dos segurados, aposentados e pensionistas, gera ainda sérios prejuízos a toda a coletividade decorrente do cancelamento do Certificado de Regularidade Previdenciária, o CRP. A realidade atual do IAPEM, conforme respostas às indagações formuladas ao diretor superintendente dessa autarquia, através de requerimento por mim formulado, revela o seguinte quadro. 1. A contribuição devida pelo município sobre a folha de salário patronal referente aos períodos de agosto a dezembro de 2011 e de março a julho de 2012 foram pagas parcialmente. 2. Do débito relativo ao exercício de 2011 no valor de R$ 1.003.606,30 e objeto de parcelamento autorizado pela Lei 4721/2011 em parcelas mensais e sucessivas, não foram pagas as parcelas dos meses de abril a julho de 2012. 4. O débito patronal referente ao exercício de 2012 é de R$ 902.918,74. 5. Da dívida de contribuição patronal da Prefeitura com o IAPEM, do período de 1997 a 2000, cujo parcelamento foi autorizado pela Lei 3462/2001, em 240 parcelas mensais e sucessivas, não foram pagas as parcelas dos meses de abril a julho de 2012. 6. O Certificado de Regularidade Previdenciária, CRP, foi cancelado em 30 de março de 2012, em cumprimento de decisão judicial emitida no processo número 0001554-102-131, decorrente do não pagamento dos acordos firmados acima descritos. 7. Como consequência da falta do CRP, o município passou a sofrer as seguintes punições: não pode e não poderá receber nenhum tipo de verba federal, verbas essas que não teriam nenhum custo para a cidade e que seriam e são imprescindíveis para a realização de investimentos, melhorias e obras. Não receberá também repasse de nenhuma verba da Previdência, fato esse que afeta diretamente aos aposentados e pensionistas e que compromete a concessão e pagamento de futuros benefícios. Essa situação calamitosa, aqui demonstrada, revela os atos inconsequentes e a incompetência da atual administração. Me levou a escrever esse manifesto de desaprovação e repúdio
a essa forma de administrar ao seu titular, prefeito Cornélio. Diante do exposto, para salvaguardar os direitos de todos os servidores públicos garcenses, pensando na sobrevivência do nosso IAPEM, no bem de toda a comunidade, e por entender que precisamos mudar drasticamente os rumos de nossa querida cidade de Garça, expresso o meu incondicional apoio ao candidato José Alcides Faneco, que já demonstrou a sua idoneidade e capacidade administrativa. Fraternalmente envia a todos um forte abraço. José Panzaneto, ex-prefeito de Garça. Coligação Garça Livre. Meus caros amigos, entramos na reta final da campanha. Faltam apenas 9 dias para o pleito. Todos nós sabemos que essa é a fase crítica do período eleitoral, pois aqueles que sabem estar em desvantagem partem para o tudo ou nada. Os golpes de pesquisas falsas, mentiras absurdas, encenações, agressões se tornam mais frequentes nesses próximos dias. Eleições vêm e vão, e os golpes se repetem. Quero aqui citar um fato ocorrido, apenas para refrescar a memória de todos. Na eleição de 1996, o nosso candidato disputava a prefeitura contra um membro da família do atual prefeito. As mentiras, as difamações, as pesquisas mentirosas e outras costumeiras baixarias aconteceram como sempre fizeram. Mas o golpe fatal contra o povo de Garça aconteceu no dia da eleição. Vejam bem, no dia da eleição, esse candidato e a sua turma, através de uma rádio de propriedade do seu candidato a vice-prefeito, começaram a divulgar desde as 7 horas da manhã a notícia falsa de que o nosso candidato estava com a sua candidatura impugnada pela justiça e que vários membros da sua equipe de campanha estavam presos. E que quem votasse nele estaria anulando o seu voto, estaria jogando seu voto fora. A Justiça Eleitoral foi por nós acionada, mas infelizmente por uma série de fatores que hoje não cabem aqui comentar, a rádio só foi lacrada por volta de 1 hora da tarde. Então ficaram o tempo todo divulgando essa falsa história até 1 hora da tarde no dia da eleição. E em cima desse golpe sujo, eles conseguiram se eleger. A Justiça processou os 2 candidatos por crime eleitoral que foram condenados e cassados com perda dos seus direitos políticos. Mas pela lentidão da Justiça, os 2 conseguiram concluir o mandato e só foram penalizados alguns dias depois de terminar esse mandato. Uma vergonha que não pode ser esquecida. Hoje, esse mesmo cidadão que foi vice e foi cassado e que continua dono daquela rádio, investe na campanha de um candidato que era seu desafeto, que ele tinha como seu inimigo. Basta lembrar tudo que ele fez e disse sobre esse candidato na eleição passada. E por que ele faz isso? Ele tenta de todas as formas nos prejudicar, uma vez que esse candidato foi meu vice por 2 mandatos e agora queria pela 3ª vez ser novamente. E esse cidadão acha que apoiando esse candidato enfraquece a nossa candidatura e reelege o que aí está, que é esse o seu verdadeiro objetivo, reeleger o atual. Mas o povo de Garça já os conhece muito bem. Portanto, meus caros amigos de Garça, Jafra e Zona Rural, é preciso ficar atento a esses golpes que a cada dia vão ficar mais frequentes. Os mentirosos golpistas devem ser tratados como merecem. A hora de dar o troco é no dia 7 de outubro. O recado das urnas será o melhor corretivo para essa turma de mentirosos. Já estão anunciando o resultado de uma pesquisa para esses próximos dias. Certamente uma outra tentativa de golpe e que, obviamente, não será acolhida por ninguém. Será muito bem analisada por todos. E peço a Deus que nos proteja de tudo isso, porque a nossa cidade sabe muito bem o que vem passando nesses últimos 3 anos e meio. Meu forte abraço a todos e peço a você que no dia 7 de outubro nos dê o seu voto. Faneco e Marcos Miranda 45. E também aos vereadores da coligação Garça Livre. Um forte abraço a todos e muito obrigado. Faneco 45, Faneco 45, Faneco e Marcos Miranda, pra fazer muito mais. Coligação Garça Livre.